Deus seja louvado pela sua grande misericórdia em nos conceder essa noite tão bela, tão maravilhosa, nesta celebração tão justa dos 500 anos da Reforma Protestante. Esse acontecimento que nos é tão caro, tão precioso ao nosso coração. Quero saudar a todos, em nome do Senhor Jesus, alguns queridos colegas, irmãos pastores, batistas, presbiterianos, pentecostais, de outras denominações. É justo estarmos juntos agora para prestarmos este louvor, esta adoração, este culto de gratidão ao Senhor por estes 500 anos da Reforma. Eu gostaria, então, em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, Deus triuno, soberano, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, que está aqui conosco, habita em nós, abrir o santo livro do Senhor, as Sagradas Escrituras. No livro, na carta, na verdade, que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, dos Gálatas. Gálatas, no capítulo 1, eu quero começar no verso de número 6, vou ler até o verso de número 12. Gálatas, epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do verso de número 6. Ouçamos com atenção. Seria bom ficarmos em pé e ouvirmos, assim, uma atitude de reverência. O santo livro do Senhor, a bendita, autoritativa, inerrante palavra de Deus. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Que o Senhor, por sua graça, queira aplicar sua bendita palavra ao nosso coração. Vamos orar ainda, curva a sua fronte. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus revelado nas Escrituras de um modo especial a nós, humildemente, com temor e tremor no nosso coração,
porque nós somos homens pecadores, indignos, de lábios impuros, que habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Nós não somos dignos de que o Senhor nos abençoe, fale ao nosso coração, nos salve, nos cure. Porque temos pecado contra ti por pensamentos, palavras, ações, somos transgressores da tua santa lei. A nós compete corar de vergonha, como hoje se vê. Quem somos nós? O Senhor diz na tua palavra: quem vos requereu só pisar dos meus átrios? Por isso, Senhor, nos humilhamos no pó e na cinza. Nos prostramos diante de ti, Senhor. Arrependidos dos nossos pecados. Suplicando o teu favor, a tua misericórdia, a tua graça. Por meio de Cristo Jesus, do seu sangue derramado na cruz. Perdoa-nos por amor do teu nome. Sê propício a nós, pecadores. Não nos retribua, Senhor, consoante as nossas iniquidades, mas afasta de nós as nossas transgressões, como diz o Oriente do Ocidente. Ó Senhor, que tu queiras nos abençoar nessa noite. Que tu queiras nos abençoar, que tu venhas com teu Espírito Santo e possas operar aquela manifestação de Espírito e poder. Eu mando o teu servo que fala contigo, tão indigno pecador, como instrumento, mero instrumento nas tuas mãos. E opera no meio da congregação. Revela, Senhor, a tua verdade em Cristo Jesus. Converte-nos e seremos convertidos. Tem compaixão, Senhor, de nós. Apieda-te de nós. Manifesta a tua graça. E glorifica o teu santo nome. Glorifica, exalta o nome bendito do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E glorifica a tua palavra. Rogamos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, com toda confiança, Senhor, na tua grande misericórdia, é que nós oramos. Amém. Vamos assentar. 500 anos da Reforma Protestante. Como passar em branco? Como não lembrar? Como não celebrar uma grande, gloriosa e poderosa visitação do poder de Deus entre nós, homens? Vimos nesta breve história da terrível, grave e triste situação em que se encontrava o mundo, espiritualmente falando, em trevas, ignorância espiritual. O evangelho que estava sendo pregado, anunciado, o feito conhecido, era totalmente outro, dissociado da verdade das Escrituras, conforme é a verdade em Cristo Jesus, cheio de misticismo, relíquias, crendices, idolatrias,
E o povo mergulhado em densas trevas, caminhando em multidão para o inferno, sem Deus, sem esperança, iludido e enganado por um outro evangelho. Até que Deus, por sua graça, grande misericórdia, apiedou-se de nós e quis levantar, especialmente um homem, na hora e no momento determinado por Deus, para abrir os seus olhos, a fim de que enxergasse nas Escrituras, pela luz do Espírito Santo, a verdade do Evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A luz de vela em densas trevas, a luz do céu, do Espírito Santo, iluminou seus olhos, para que enxergasse a glória do Evangelho da graça. Vimos aqui pelo menos 5 pilares da reforma que foram pronunciados. Eles estão em latim, porque era esse o costume de se promulgar cláusulas pétreas, coroários eternos, fundamentos irremovíveis. Sola gratia, somente pela graça. Sola Escritura, somente a Escritura. Sola Fide, somente pela fé. Solus Christus, só Cristo. E soli Deo Glória. Levaria muito tempo se fôssemos enunciar e trazer os fundamentos bíblicos desses preciosos corolários da reforma. Pilares, fundamentos da fé protestante. Quero apenas trazer 3 deles para explicar o que significa a mudança que Deus concedeu na reforma, trazendo de volta o Evangelho. Primeiro, sola gratia, somente pela graça. Nós nos acostumamos com as palavras e às vezes perdemos o sentido profundo das palavras. Mas nesse caso não podemos. Graça é uma palavra imprescindível. Não podemos errar no seu entendimento e na sua compreensão. Graça quer dizer favor imerecido. Graça nas Escrituras é a manifestação espontânea do coração amoroso de Deus em favor de miseráveis e indignos pecadores como nós. E ela tem sua extensão na eternidade. Antes que houvesse mundo, qualquer coisa criada, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, manifestou sua graça no propósito de criar homens e mulheres, além de anjos, homens e mulheres, à sua imagem e semelhança. E foi assim que Deus criou os nossos primeiros pais.
Mas é bom que você saiba que antes que eles fossem criados, Deus já sabia que haveriam de cair, de desobedecer, de comer do fruto proibido, de entrar em conluio com Satanás e o inferno contra Deus. Mas os planos eternos do Senhor, movido por graça, tendo o desejo no seu coração santo, divino, perfeito, de ter um povo seu, exclusivamente seu. Que seria a esposa do seu filho. Deus quis criar, mesmo sabendo que os homens iam pecar, por graça, porque estava determinado no seu coração, segundo os seus decretos santos, eternos e perfeitos, segundo a sua graça, salvar miseráveis pecadores como nós. A graça é uma expressão espontânea do coração amorável de Deus, contudo soberano. Por isso a graça de Deus é soberana. É muito importante entender isso. Nós não temos como compreender Deus e nem discutir com Deus. Nossa justiça é uma justiça barata, humana, defeituosa. A justiça de Deus é absolutamente perfeita, justa, perfeita. Deus criou os anjos, você sabe disso, perfeitos, como criou os homens perfeitos. Mas nós sabemos que uma parte dos anjos, liderados por Satanás, rebelaram-se contra Deus e foram expulsos do seu domicílio. Milhares de anjos, milhares, que se tornaram demônios. Mas Deus não quis salvar demônio algum. Deus não quis, não houve graça no seu coração para salvar demônio algum, nem Satanás e nem milhares dos seus anjos. Os homens que foram criados à sua imagem e semelhança, insuflados por Satanás, pecaram contra Deus, o mesmo pecado. A Bíblia nos ensina que eles quiseram comer do fruto proibido, porque o diabo lhes disse: o Senhor Deus não quer que vocês comam, porque se comerem, serão semelhantes a Ele, conhecedores do bem e do mal. Semelhantes a Deus. E então, o pecado entrou no coração da mulher e do homem, nesse desejo de ser semelhante a Deus, o mesmo pecado dos demônios, que quiseram ser semelhante a Deus. Mas aqui vem a graça. Deus quis ser gracioso. Ele quis manifestar sua graça para com pecadores, homens. Deus quis salvar pecadores. Isso é graça. Deus não viu absolutamente nada neles que pudesse comover o coração dele. Pecadores, inimigos de Deus. Os homens fecharam o punho contra os céus, contra Deus, e pecaram contra ele, e o insultaram, e
se tornaram inimigos de Deus. Mas a graça está acima de tudo isso. Deus quis salvar pecadores. E os reformadores compreenderam que a salvação não pode estar dissociada da graça, dessa disposição eterna de Deus de salvar pecadores. Todos os reformadores, sem exceção, criam plenamente na escolha por graça soberana de pecadores antes da fundação do mundo. Os católicos não criam assim. Eles, sim, são os detentores oficiais do arminianismo. Eles nunca creram, de forma alguma, nessa disposição voluntária, graciosa e eterna de Deus de escolher e salvar pecadores por sua vontade soberana, por sua graça. Mas os reformadores, não. Eles criam. Lutero teve um embate contra um representante da Igreja Católica chamado Erasmo de Roterdã. Ele era um filósofo e teólogo, humanista, teólogo. E ele entrou em correspondência num debate por correspondência com Lutero, exatamente contra essa tese de que a salvação vem do coração de Deus espontaneamente, por graça e desde a eternidade, através da sua eleição graciosa em Cristo, dos pecadores, em todas as épocas, em todos os lugares do mundo. E então Erasmo de Roterdã, nesse debate com Lutero contra esta proposta da graça soberana, disse: Lutero, deixa Deus ser amor. E Lutero responde para Erasmo de Roterdã: Erasmo, deixa Deus ser Deus. Meus irmãos queridos, sola gratia, exalta a Deus na sua soberania. Não são os homens que decidem. Os homens não decidem nada. Os homens e mulheres, filhos de Adão, estão mortos nos seus delitos e pecados. E, portanto, completamente impedidos de tomar qualquer decisão para com Deus. Um morto não toma decisão alguma. Os reformadores compreenderam perfeitamente a extensão do dano do pecado, que não foi parcial, mas absolutamente total, da cabeça aos pés. O homem, por causa do pecado, morreu espiritualmente. Ele toma decisões na livre agência. Vou tomar café hoje? Não vou a tal lugar? Não vou. Isso é livre agência. Mas decisões espirituais com relação às coisas de Deus, eternas, espirituais, de salvação, um homem não tem qualquer condição. Ele está morto e totalmente prejudicado. O homem natural não entende das coisas espirituais, não pode compreendê-las. Porque elas são espirituais. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E o homem não tem qualquer capacidade. Então, a grande descoberta pelo Espírito Santo, revelada nas Escrituras,
aos reformadores foi só a graça, somente a graça. Ninguém se converte se não for pela graça. Graça de Deus. Se alguém veio ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo, se alguém experimentou arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo e veio a conhecer o Evangelho, não foi por si mesmo, mas pela graça soberana de Deus. E aí toda glória a Deus. Não sobra nada para o homem. Toda glória a Deus. Por isso, esse é um corolário da reforma, que nós não podemos simplesmente deixar de lado. Temos que resgatá-lo. Resgatá-lo em todas as formas. Resgatá-los na nossa oração. Resgatá-lo na nossa pregação. Resgatar na nossa adoração. O reconhecimento de que a salvação é uma obra da graça soberana de Deus. E devemos nos prostrar e reconhecer que se não fosse esta graça soberana, jamais teríamos vindo a Cristo. E se houver alguém aqui que está nos visitando e que não conhece ainda nada do Evangelho, eu vou lhe dizer claramente, só Deus pode abrir a sua mente, os seus olhos e revelar a verdade do Evangelho, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez a oração mais importante de um pecador é: salva-me, Senhor, abre os meus olhos, revela-me Cristo, mostra-me, Senhor, a graça do Evangelho, abre os meus olhos, vivifica-me, para que eu possa compreender o teu Evangelho. A Bíblia diz: não há quem entenda, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, mortos em delitos e pecados. Então, a Deus toda a glória, porque estes reformadores descobriram essa verdade e a proclamaram com coragem. Deus salva por sua graça soberana os pecadores. Nós pregamos o Evangelho a toda criatura. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Isso não nos foi revelado. A ordem que temos é pregar o Evangelho a toda criatura. E nós temos que obedecer e pregar. Mas os que vão crer, crerão pela graça soberana de Deus. Porque o Senhor ordenou que crescem. E então crerão. A Deus toda a glória. Portanto, qualquer evangelho que simplesmente deixa de lado sola gratia, qualquer evangelho que seja pregado centrado no homem e não em Deus, é um outro evangelho. Infelizmente, isso tem acontecido nos nossos últimos dias. Desde 1830, com a manifestação de um avivalista chamado Charles Finney. Infelizmente, este homem tão decantado, apreciado, na verdade foi um instrumento maléfico, porque ele estabeleceu uma mudança no eixo da evangelização, centrada em Deus, desde os apóstolos, restaurada pelos reformadores. Aí ele então diz: não, é o homem, está nas mãos do homem. Deus não pode fazer nada se o homem não quiser. E então passou-se a pregar um evangelho
água com açúcar, um evangelho centrado no homem, um evangelho que diminui Deus e compromete a sua glória, um evangelho que implora ao homem, dê uma chance para Jesus. Este é outro evangelho, e não o evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os reformadores resgataram, e nós temos que resgatar agora de novo, porque eles mesmos disseram, igreja reformada, sempre reformando, sempre voltando às Escrituras. Doa quem doer. A glória pertence a Deus somente. E é pela graça que ele salva a quem quer. A segunda coisa que fala de um outro evangelho diz respeito ao próprio evangelho. Era ensinado que a salvação vinha através do sacramento. Por exemplo, o batismo. Quando a pessoa era batizada, naquele momento, eles usavam a expressão latina ex opere operatum, naquele momento, uma graça era infundida no coração daquele pecador. E ele então de pagão passava agora a cristão e detentor de uma graça infusa. Essa graça iria capacitá-lo a realizar boas obras para a sua salvação, além do que Cristo fez. E então as pessoas lutavam. Elas eram pecadoras, pecavam a todo instante e precisavam de mais obras e de mais obras para competir com os pecados que faziam, sem nunca poder, de forma alguma, superar. Eram muito maiores os pecados, multidões de pecados, e tão poucas obras meritórias. E as pessoas então ficavam angustiadas, buscando uma justiça própria, sem nunca conseguir. E a Igreja Católica, por esse Papa Leão X, que queria construir a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, ele teve uma ideia. Ele disse, bem, vamos ensinar o seguinte: os santos que viveram desde os apóstolos, eles fizeram muito mais obra do que os seus pecados. E então sobrou um crédito de obras. E esse crédito das obras dos santos ficaram para a igreja, no chamado tesouro da igreja. Eles não precisaram ir para o purgatório, porque fizeram tantas boas obras que superou os seus pecados, e eles foram direto para os céus. E essas obras que sobraram ficaram no tesouro da igreja. Mas os outros que nunca fizeram iam para o purgatório. Então o Papa disse, vamos fazer o seguinte, só o Papa tem autoridade e poder de sacar do tesouro da igreja obras meritórias e transferi-las para alguém vivo ou que já morreu, através do dinheiro. Então criou-se a indulgência. Era isso a indulgência. As pessoas compravam obras meritórias do tesouro da igreja para seus próprios pecados, para completar o que não conseguiram, ou para completar
para os seus parentes que já estavam sofrendo no purgatório. E então saíram os vendedores de indulgências, e um deles chamava-se Tetzel, e ele era muito articulado, um grande comunicador, e ele então ensinava para as pessoas: olha, sua mãezinha, sua avózinha, seu pai querido, seu irmão, seu filho, estão lá no purgatório, eles não conseguiram fazer as boas obras que necessitavam. Mas se você comprar agora a indulgência, assinada pelo Papa, no momento em que a moeda cair no saco da igreja, no saquinho aqui das moedas, imediatamente ao tilintar desta moeda, a alma do seu parente salta para o paraíso. Você não quer isso? E então as pessoas, movidas sentimentalmente e preocupadas com a própria salvação, compravam as indulgências. Mas foi exatamente nesta hora, nesta situação, desse terrível engano, que Deus abriu os olhos de um monge chamado Martinho Lutero. Ele acreditava exatamente assim, ele lutava, ele estava querendo fazer boas obras, completar a justiça, e não conseguia. Era um monge de coração aflito. Ele tinha pelo menos 3 santos de devoção, que ele todo dia bem cedo acordava e tentava conseguir essa justiça, mas não conseguia. Era atormentado na sua consciência por causa dos pecados. Ele ia ao confessionário 3, 4, 5, 6 vezes por dia. O confessor já não aguentava mais. E foi nessa angústia que ele começou a examinar as Escrituras. E pela providência, graça soberana de Deus, ele então se deparou com o texto que está em Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Uma luz de vela, lendo Romanos 1, 16, 17, ele leu: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Ele leu novamente: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Eu pensei que eu tinha que produzir a justiça para me salvar. Mas o texto está dizendo que a justiça já está produzida. É a justiça de outro, de Cristo, revelada no Evangelho. Esta é a justiça que eu preciso. E a única coisa que eu tenho que fazer é crer, é estender a mão da fé e receber a justiça revelada no Evangelho. Ele disse que, nesse momento, como que um fardo caísse de suas costas, e as portas do paraíso se abriram. Ele compreendeu. Não sou eu que tenho que produzir justiça, jamais conseguirei. A palavra de Deus mesmo diz que as nossas obras de justiça são como trapos da imundícia. Como vou conseguir justiça? Nunca! Sou um pecador miserável. Mas Deus providenciou uma justiça. Cristo veio. Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Cristo me representando.
Cristo, andando aqui sob a lei, obedeceu perfeitamente a lei por mim. E na cruz do Calvário, levou toda a minha culpa, todos os meus pecados. Derramou seu sangue precioso. Ele foi sepultado, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, para a nossa justificação, como diz a Escritura. Assim, Ele, o Filho do Deus bendito, o Senhor da glória, o Salvador do mundo, proveu uma justiça que está revelada no Evangelho, e que basta você, pela fé, receber. Crê de todo o coração. E então ele foi enfrentar esse Tétzel. Ele disse: eu sou o pastor desse rebanho. Aqui ele não pisa para pregar um outro evangelho mentiroso e falso. O que eu tenho aqui é o evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Justiça perfeita que Deus proveu para nós no seu Filho, e que basta crer de todo o coração. Bom, esta é uma parte da justificação pela fé. Sola fide, somente pela fé. Mas tem mais. É claro que a Bíblia não para aí. Esta fé não vem sozinha. Essa fé tem que ser autentificada. Essa fé tem que ser provada. A princípio, ele teve dificuldade com a carta de Tiago. Quando ele leu que a fé sem obras é morta. Então ele disse: não é possível, não estou entendendo. Como pode ser isso? Vai ver que essa carta não é de fato canônica, é palha. Mas Deus amadureceu o seu entendimento pela revelação do Espírito Santo, através das Escrituras, e ele compreendeu pelas Escrituras que Tiago estava certo. A fé com a qual nos apropriamos da justiça é provada por algumas coisas que devem acompanhá-la. Não são obras, não compramos nada de Deus, mas a fé sem obras é morta. E então eu quero que você compreenda isso. Entenda, porque infelizmente, hoje em dia, nós temos uma crassa distorção do Evangelho. Os teólogos chamam de antinomianismo. Isto é, um evangelho sem qualquer exigência e sem lei. Isso está errado. Os reformadores compreenderam isso e entenderam que crer no Senhor Jesus significa crer, ter fé, receber a justiça perfeita e completa que vem de Deus, mas com um custo. O primeiro deles é negar-se a si mesmo. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Vem e segue-me. Quem achar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse achará. Então existe uma exigência, sim. Você tem que vir a Cristo, estender a sua mão de fé, crer na justiça que Deus proveu, contudo com uma determinação no seu coração. Eu quero Cristo, eu quero sua justiça, eu quero a sua salvação. E renuncio à minha vida de pecado mundana. Renuncio a viver para mim mesmo.
eu quero a cruz e me consumir nela. Porque agora eu quero Cristo. Eu sou dele, ele é meu. Quero servi-lo, amá-lo e viver somente para ele. Porque infelizmente tem se pregado um evangelho de que você pode viver sua vida como você achar que quer. Você pode se envolver com o mundo sem nenhum problema. Você pode ter sua vida e ter Jesus como um sócio para lhe ajudar. Mas não é assim que a palavra de Deus ensina. Jesus não quer ser sócio de ninguém. Jesus quer só uma coisa: matar você, matar você, matar você. Mas como é isso, pastor? Calvino foi quem elaborou isso, um dos reformadores, um dos mais preciosos, mostrando o seguinte: vida cristã é nossa união com Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, você tem que vir a Cristo com a disposição de perder sua vida. Isso quer dizer que você não vai tomar suas decisões e pedir ajuda de Cristo, de Deus. Não, você não vai tomar nenhuma decisão e não dar um passo sequer sem saber se é esta a vontade de Deus para você. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E a Bíblia diz: um morreu, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, senão para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Veja, não vivam mais para si mesmos. Então, se você aprendeu um evangelho em que você pode obter a salvação e viver a seu modo, a sua vida, seus sonhos, seus planos e propósitos, você aprendeu errado. Esse não é o evangelho dos reformadores, esse não é o evangelho das Escrituras. Talvez seja essa a razão porque você não tem experimentado vida vitoriosa, vida cristã como o Senhor prometeu. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E você não tem vida abundante. Então você não morreu. Você está vivinho da Silva e acha que tem Jesus. Não, é preciso morrer. Morrer para o mundo, para os seus pecados, para a sua própria vida. Dizer: eu renuncio tudo, eu vivo para Cristo agora. Eu sou dele. Segunda coisa, o custo, é arrependimento. Arrependimento. E arrependimento, meus irmãos, é muito mais do que nós ouvimos por aí. A gente ouve as pessoas dizerem: olha, faça uma oração, repete comigo, dizendo: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, ou perdoa os meus pecados. Pronto, está feito, você está perdoado, você realmente se arrependeu? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala muito mais do arrependimento. Arrependimento tem a ver, primeiro, com uma convicção profunda de pecados. Você precisa conhecer quem você é, sua miséria, podridão, porque você é um filho de Adão, você tem todos os pecados do mundo no seu coração. Jesus disse isso e já lhe contamina. Você nasceu já contaminado com o pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, diz a Escritura. E aí você aumenta a sua contaminação praticando pecado e desobedecendo a lei de Deus durante a sua vida, todos os dias. Você é muito mais podre do que você imagina ou pensa. Isaías, descrevendo o pecado do povo no seu livro, no primeiro capítulo, fala
que é como se estivéssemos enferidados, cheios de feridas, da cabeça aos pés, não espremidas nem amolecidas, cheios. E ele ainda diz: todos nós somos como um imundo. Essa é a nossa condição. É assim que Deus vê os pecadores: imundos, podres. É muito pior do que você possa imaginar. Espiritualmente você cheira mal diante de Deus e provoca a sua ira por causa dos seus pecados. Por isso, você precisa de arrependimento. Arrependimento é quando você compreende sua miséria. E é o Espírito Santo quem faz isso. Por você mesmo você não consegue. Tente você pensar quais os seus pecados. Você vai contá-los na mão. Talvez duas, talvez uma. 5 ou 6. Mas se o Espírito Santo operar o arrependimento, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo, você vai ver quão podre, quão imundo você é. Às vezes eu pergunto para as pessoas: você é pecador? Você sabe? Você sente que é pecador? Sim, eu sou um grande pecador. Muito bem. Mas você sabe o quanto você é pecador? E aí eu ouço as pessoas dizerem o seguinte: bem, eu sou pecador, mas tem gente mais pecador do que eu. Eu nunca matei, nunca estuprei, nunca roubei, assaltei banco, nunca piquei. Tem Zé Picadinho que picou, esse pessoal. Mas eu nunca fiz isso. Talvez mulheres honestas, boas donas de casa, nunca se prostituíram. Então você não se sente realmente mais pecador. Mas acontece, eu lhe digo, quando o Espírito Santo convence alguém do pecado, ele diz como o apóstolo Paulo: fiel é a palavra, digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando o Espírito Santo abrir seus olhos para a realidade do seu pecado, você terá que dizer: eu sou o pior, eu sou o principal, eu sou o chefe dos pecadores. Você vai se sentir como se ninguém fosse tão miserável e pecador como você. Isso é obra do Espírito Santo. Isso é parte do arrependimento. Então você vai colocar sua boca no pó. Talvez haja esperança. E vai orar e pedir que Deus tenha misericórdia da sua vida. Você não vai ser mais indulgente com você. Você vai sentir que merece mesmo o inferno. E que uma eternidade gemendo no inferno é pouco para o tamanho da sua miséria, que foi feita contra um Deus eterno. Sua ofensa é contra um Deus eterno. Então, o Espírito Santo vai lhe dar e trazer uma tristeza. A Bíblia chama isso de tristeza segundo Deus. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Tristeza segundo Deus. Nossa geração que ouviu esse evangelho água com açúcar, centrado no homem, rapidinho, sintético, não sabe o que é tristeza segundo Deus. Os puritanos do século XVII experimentaram isso. E sabe como eles chamavam? Agonizar em arrependimento. O que é que nós sabemos, a nossa geração, disso? Mas quando o Espírito Santo começar a agir, esse evangelho santo, maravilhoso, restaurado pelos reformadores e das Escrituras, você vai então orar pedindo: ó Deus, dá-me arrependimento. Porque tanto a fé é um dom de Deus, como o arrependimento é um dom de Deus. Está escrito nas Escrituras. Então você deve orar e pedir isso. Eu quero fazer uma ressalva, e eu preciso fazer isso como pregador. E eu não estou com isso dizendo que você não é convertido, não é salvo, porque não teve esse arrependimento, agonizando em arrependimento.
Porque Deus é gracioso e misericordioso e eu sei que Ele age de formas diferentes, mas eu estou dizendo que a palavra de Deus ensina sobre arrependimento. Mas não é só isso. Você passa a odiar o pecado. Você passa a odiar o pecado. Você começa a enxergar a malignidade do pecado. Do quanto ele é sério, perigoso, ofensivo a Deus. Você começa a discernir. Foi esse pecado que levou Cristo a gemer na cruz. Eu odeio o pecado. E você então vai começar a ser sensível ao pecado. Quando você o vê, quando você pressente o pecado, quando você assiste na televisão coisas ofensivas a Deus, nome de Deus, na boca desses imundos, falando de forma vã, você vai ficar indignado. E não dando risadinha, assistindo. Você vai odiar o pecado. Então, veja, sola fide tem a ver com crer para receber a justiça de Deus de acordo com as Escrituras. Com aquilo que Cristo mesmo ensinou. E então, o Espírito Santo irá lhe transformar completamente e, de fato, por meio da fé, por graça, lhe justificar. E é bom que você saiba que a justiça, ou a justificação, não é tornar alguém justo. É preciso explicar isso. Lutero explicou isso. Ele disse, justificação não é tornar alguém justo. Justificação é um ato judicial declaratório. É Deus declarando um pecador justo. Ele usava a expressão latina que diz assim, simus justus et peccator, que quer dizer, ao mesmo tempo, justo e pecador. Então, justificação é Deus declarar pecadores que continuam pecadores justos. Só que esses pecadores não são mais escravizados ao pecado. À prática de pecado. Eles têm resquícios de pecado. Pecam todos os dias contra Deus, mas não estão mais sob o domínio, a hegemonia do pecado. Eles estão livres. Embora sejam pecadores. E o serão até o fim, quando o seu corpo for à sepultura e ser julgado, comido pelos vermes. Então, sua alma, aperfeiçoada em santidade, será recebida na presença do Senhor, absolutamente santa em Cristo Jesus. E no último dia, na ressurreição, seu corpo será ressuscitado incorruptível, sem pecado, unida à sua alma, corpo glorificado semelhante ao corpo de Cristo, para viver eternamente, nunca mais pecado, nunca mais. Então isto é justificação. Sola fide. Eu espero que você creia nisso, entenda isso, compreenda isso. Para ser um protestante reformado, você precisa compreender essas verdades basilares da reforma. E por último, só a Escritura. Somente a Escritura. Talvez você pense, isto é fácil. É verdade, eu amo as Escrituras. Eu tenho as Escrituras. Eu creio nas Escrituras. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um momento em que as Escrituras estão sendo colocadas de lado ou associadas a outras coisas. Naquela época, os reformadores se levantaram para dizer, só a Escritura contra a tradição,
que estava em pé de igualdade, de inspiração na igreja. Só a Escritura contra o Papa, que ex-cátedra tem até hoje, eles acham, palavra inspirada. E os reformadores disseram, não, só a Escritura, só a Escritura. Aí você diz, bom, claro, mas não é tão claro assim. Infelizmente, hoje nós temos na igreja gente que crê firmemente em novas revelações. Eu sei que alguns pensam assim, não, pastor, é uma direção da parte de Deus, que Deus dá pelos dons de revelação, que estão subordinados às Escrituras. Eu sei que você crê assim, se você crê assim, você tem um apreço maior pelas Escrituras, é ótimo. Mas se você é um protestante reformado, você precisa entender o que significa sola Escritura. Você precisa compreender que a Bíblia, a palavra de Deus, é perfeita, absolutamente perfeita. Ela contém tudo o que é necessário para a sua vida. É isso que quer dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Eu não preciso de mais nada. Só a Escritura significa que eu estou satisfeito com as Escrituras. Ela me diz o que eu devo fazer. Talvez você diga, não é assim, pastor, eu estou em dúvida. Eu não sei se vou para São Paulo, se não vou. Como é que eu vou saber? Eu tenho que perguntar a alguém que uma revelação especial me dizer, meu servo, vai para São Paulo. Ou não. Mas eu digo para você, se você orar, ler as Escrituras e perguntar, fazer perguntas às Escrituras, ela vai lhe dizer se você deve ir ou não para São Paulo. Ela é suficiente. Ela vai responder. Ela tem todas as respostas. Ela é luz para o seu caminho. Ela vai iluminar e direcionar você. Creia de todo o coração nisso. Há muita confusão com relação a essas novas revelações. Fique com as Escrituras. Houve um tempo que eu fiquei muito atormentado com relação a isso. Até que Deus me dirigiu para esta grande verdade, a doutrina, a suficiência das Escrituras. Foi como se eu parasse meu barquinho num porto seguro. Ela é tudo. Eu não preciso de mais nada. Eu estou satisfeito. E eu sei que eu não estou entretecendo o Espírito Santo quando tomo essa decisão pelas Escrituras, porque Ele inspirou as Escrituras. Foi Ele quem me deu as Escrituras. É Ele quem diz das Escrituras, não ultrapasseis o que está escrito. É Ele que me ensina nas Escrituras, que quando o conhecimento perfeito viesse, então que o conhecimento parcial seria eliminado, aniquilado. E o conhecimento perfeito chegou, é o cânon das Escrituras perfeito, que o Espírito Santo nos concedeu. As Escrituras foram forjadas nos céus, no coração de Deus, e foi entregue aos santos. E ela é absolutamente perfeita, inerrante, poderosa, eficaz. É espada de dois gumes, é pedra que esmiuça a penha. Eu fico muito triste porque vejo igrejas hoje que estão deixando de lado as Escrituras e entrando, por exemplo, no pragmatismo. O que é pragmatismo? É a filosofia que diz, se funciona, está certo. Mas não é isso, está errado. As pessoas estão com dificuldade para encher as igrejas, trazer as pessoas para a igreja, então elas estão recorrendo a métodos humanos. Técnicas modernas de comunicação, marketing,
uma série de outras coisas, métodos rápidos para trazer as pessoas. A pregação já não é mais segundo as Escrituras, mas é o que a audiência quer ouvir, o que agrada mais, o que as conforta mais para que elas queiram voltar e estar aqui. Então elas estão deixando de lado as Escrituras e entrando pelo pragmatismo. As igrejas estão cheias. Mas será que isso agrada a Deus? Não agrada a Deus. E sabe, isso é um atestado de incredulidade para com a eficácia e poder das Escrituras. O apóstolo Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação, é o Evangelho, é a pregação clara, simples, de Cristo e este crucificado. É levantar Cristo. Ele diz: serei levantado sobre a terra e todos atrairei a mim. Ele é o outdoor de Deus. É Ele quem atrai, é Ele quem traz. Ele levantado pela pregação fiel das Escrituras. Por isso o apóstolo disse: não me interessa nenhuma outra coisa senão Cristo e esse crucificado. É isso que eu prego. E é isso que funciona de verdade. A igreja pode encher com outros métodos, mas não salva ninguém. O que salva é o Evangelho da graça, simples e puro, a Escritura pregada. E a própria palavra de Deus diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristo. É esse o método de Deus. Escritura, só a Escritura, só a Escritura. Por isso, a igreja está precisando mais do que nunca de ouvir pregação expositiva das Escrituras. Quando eu compreendi isso, na metade do meu ministério, eu compreendi o quanto tempo eu perdi no meu ministério. Pregando temas. Eu não quero, de forma alguma, dizer que isso não vale nada. Vale, são verdades. Mas a igreja está precisando, ansiando, desejando ouvir a pregação expositiva, explicação e aplicação da palavra de Deus. Há uma fome, diz o profeta, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então, quando você prega expositivamente, o povo é alimentado verdadeiramente. Só a Escritura. É isso que fortalece a igreja, robustece a fé dos crentes. É isso que cura, que limpa, que lava. É a palavra de Deus pregada. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. É isso que limpa, é isso que cura, é isso que converte, salva. Só a Escritura. Estamos celebrando 500 anos da Reforma. Oh, que efeméride! Oh, que glória! Oh, que grande visitação da graça e da misericórdia de Deus sobre a humanidade. Oh, que luz! Como diziam, lux pós tenebras, luz após trevas. Oh, que graça! Oh, que bênção! Somos um povo que tem uma herança gloriosa, a reforma protestante, que trouxe de volta as verdades santas e eternas de Deus, a graça soberana, a justificação pela fé, a Escritura somente.
Eu espero que você não aceite menos do que isso. Ou então você será outra coisa, e não reformado, e não protestante. Estará negando a sua herança, virando as costas para os reformadores. Dê a mão a eles e siga como eles, crendo e proclamando estas verdades santas e maravilhosas. A igreja de hoje precisa de uma outra reforma. Ó Deus, faz de novo, faz outra vez, para a tua glória. Amém.